Desejo que todos sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje reunidos para comemorar o nosso 8º Festival do Piqui Quexixó. A todos os envolvidos, direta ou indiretamente, que contribuíram para que realizássemos mais esse encontro, deixo o meu muito obrigado. O pequi é um fruto muito importante em nossa cultura. Para além da alimentação e sustento, sua árvore contribui na manutenção do cerrado, de nossas nascentes, da fauna e da flora. Quando andamos pela aldeia e perguntamos aos caxixós sobre o pequi, a maioria aprecia o fruto e tem boas recordações sobre ele. Sempre fez parte da cultura colher o fruto, prepará-lo, reunir a família e degustar. Então, historicamente, o piqui é parte da história do povo caxixó. O Festival do Piqui busca principalmente reunir o povo caxixó, sentir a presença de todos e compartilhar risadas, histórias, experiências e saberes. Foi criado pensando no prêmio oferecido pela Secretaria de Estado, que muito melhorou a infraestrutura da nossa aldeia, mas continuou a ser realizado, mesmo sem recursos de órgãos governamentais. E que ao final do dia, levemos mais experiências boas em nossos corações. Sejam bem-vindos.
Letícia, né, me convidaram para estar aqui hoje conversando com vocês sobre essa questão da política ambiental. É lógico que eu aceitei, né? Essa é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui no Festival do Piqui e venho sempre com muita alegria, né? Porque é sempre um momento muito importante, um momento de encontro e de ver a comunidade também, né? Se organizando. As primeiras políticas ambientais que oficialmente aconteceram no Brasil foi na década de 1930. Então eu pensei em trazer um pouco desse processo histórico. E para que a gente possa pensar esse processo histórico, é importante a gente ter clareza que a questão ambiental, ela não está desligada das outras questões que nós vivemos na sociedade. Por exemplo, no litoral paulista nós tivemos em algumas cidades algumas chuvas muito fortes e que provocou uma grande tragédia, né? Muitas pessoas ficaram sem casas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram desabrigadas. Veja, quando essa situação que não acabou ainda, eles estão vivendo isso lá hoje, né, é um problema que é um problema ambiental, né? É um problema que está relacionado, né, com essa questão desse problema, dessa desordem climática que nós estamos vivendo, né, em todo o planeta Terra, que tem provocado uma série de secas em alguns lugares, de enchentes noutros, de tempestades noutros, uma série de problemas ambientais que tem provocado também muita morte, muita doença. Eu estou chamando a atenção para isso, para o fato de que a tragédia ambiental, na verdade, ela está ligada também a uma questão, a uma tragédia que é uma tragédia humanitária, né? O problema ambiental é também um problema relacionado à questão ética, relacionado à questão de como que nós nos entendemos e pensamos, né, enquanto seres humanos. Ou seja, a sede do lucro, né, ou a vontade de lucrar em cima da miséria, em cima da pobreza das pessoas, é uma das questões que também aparece ali naquele momento, né? Então, estou dizendo isso, né, para que a gente possa pensar as coisas de uma forma que não seja separável, estanque, separar uma coisa. Uma coisa é o problema ambiental, outra coisa é o problema econômico. As coisas estão todas interligadas. Não é possível pensá-las de forma diferente, né? Por exemplo, outro dado interessante, lá no litoral paulista mesmo, onde houve toda aquela tragédia agora, há 1 ou 2 anos atrás, os donos dos grandes hotéis de luxo proibiram a construção, e conseguiram isso, né? Conseguiram uma legislação que proibisse a construção de moradias populares próximas a esses hotéis. Então as pessoas que trabalham nesses hotéis tiveram que construir as moradias populares mais distantes, em áreas de encostas, de deslizamento, que são hoje as pessoas que mais estão sofrendo com essa tragédia. Nós precisamos pensar outras políticas para o meio ambiente, mas nós precisamos pensar principalmente, né, outras formas de organizar a sociedade em que o lucro, em que a vontade de enriquecer, né, e a vontade de acumular riquezas não sejam o principal motivo de viver, né? Não seja o farol que ilumina a vida das pessoas, né? Não seja o princípio básico da vida das pessoas. Porque se nós nos educarmos apenas pela perspectiva do lucro, nós teremos um planeta com um número cada vez maior de tragédias, um número cada vez maior de crimes ambientais que estarão aí soterrando, né, as casas das pessoas e a vida das pessoas. Mas a discussão sobre a política ambiental do Brasil, que começa quando os problemas ambientais começam a aparecer, né, ela começa no início do século XX, né, e é exatamente nos anos 1930 que nós temos as primeiras leis ambientais do Brasil, ou seja, há menos de 100 anos atrás, né. Esse primeiro Código Florestal brasileiro, ele proibia, então, né, a questão das construções perto de nascentes, perto de cursos d'água, mas nós tivemos depois, a partir de 1950 no Brasil, né, foi o ano aí, por exemplo, dos governos de Eurico Gaspar Dutra, de Juscelino Kubitschek, né, um grande
uma grande aposta no desenvolvimento ou no desenvolvimentismo. Somente na década de 1960 é que nós temos um avanço, nós temos uma retomada dessa discussão com o novo Código Florestal Brasileiro e a criação das APPs, né? A gente chama até hoje de APPs, que são as áreas de proteção permanente e a responsabilização de produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. E aí nós avançamos também em 73, né, ainda em plena ditadura empresarial militar aqui nesse Brasil, com a Secretaria Especial de Meio Ambiente. Ou seja, nós estávamos tendo alguns avanços nesse sentido, mas ainda não se conseguia ou não se efetivava a questão da punição para as grandes empresas que cometiam os crimes ambientais. Na década de 1980, nós tivemos a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Esse é um ponto importante porque a sociedade civil, ou seja, as pessoas que nem são do governo, nem são do clero, nem são do exército, vão poder participar do processo de discussão ali da política ambiental, propor políticas ambientais. É quando se pensa, então, a questão política, né, ambiental de uma forma comunitária, de as pessoas poderem fazer essa participação. Inclusive, o novo Código Florestal, que foi aprovado em 2010, ele foi um retrocesso porque ele reduziu as áreas de APP, áreas de proteção permanente, houve uma redução das APPs, né, e anistiou os crimes ambientais que haviam sido cometidos pelos latifundiários. Depois disso, nós temos aí os 4 anos do último governo. Os 4 anos do último governo, sem dúvida alguma, eles representaram um retrocesso em todas as áreas que nós estamos vivendo, e na área ambiental foi um grande retrocesso. Os povos originários, por exemplo, os povos indígenas todos sofreram, né, com esse retrocesso. Eu citei os Yanomami, mas nós tivemos retrocesso, por exemplo, em todos os processos, as discussões sobre demarcação de terra indígena, a questão da saúde indígena, né, que não teve verbas, né, e toda uma questão de incentivo, por exemplo, ao garimpo ilegal, de incentivo ao desmatamento ilegal. Então, logicamente que isso vai trazer consequência para os povos ribeirinhos, para os povos da floresta, para os povos indígenas, né, para as comunidades quilombolas. O exemplo do que está acontecendo com os Yanomami é um grande exemplo, né, dessa tragédia humanitária. E eu queria dizer aqui dos 4 decretos que foram assinados no dia 1º de janeiro de 2023, que foi o dia da posse do atual governo. São 4 decretos importantes, né? Primeiro, a questão do combate ao desmatamento, né? Então foi assinado um decreto que restabelece o combate à destruição dos biomas brasileiros com o protagonismo do IBAMA. Outro decreto importante assinado no mesmo dia é em relação ao CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. No dia 1º de janeiro foi assinado um decreto que determina que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é esse o nome agora, né, do Ministério, apresente em 45 dias uma proposta de nova regulamentação para o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Foi assinado um decreto que restabelece, né, um fundo que existia e deixou de existir, restabelece o fundo e viabiliza a utilização de 3,3 bilhões em doações internacionais para combater o crime ambiental na Amazônia. E por fim, o 4º decreto é sobre a questão da mineração, que revoga o programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala e revoga também, né, a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em pequena escala. Agora nós estamos tendo esses avanços, por isso que eu falei desses decretos no dia 1º de janeiro. Mas, na verdade, por mais que, obviamente, né, nós temos agora muito melhores condições de lutar, muito melhores condições de nos organizar, mas é preciso que a gente esteja organizado para garantir que as políticas ambientais, né, de fato, elas se consolidem e para que a gente possa cobrar isso desse atual governo e de todos os seus representantes. As grandes mudanças, elas só se consolidam a partir dos pequenos movimentos, a partir dos pequenos grupos, né, que vão se organizando e se movimentando para
construir, né, esse mundo novo que nós queremos. Essa casa aqui, minha avó morou nela, que criou-se. E aí, tá vendo? A casa de pau, nós deixou esse pedacinho aqui para mostrar para os meninos como é que eram as casas. Como que é feito, né? Como que era feito. Isso aqui era minha avó materna. Sim. Só que o que acontece? Tem muita coisa aqui dentro, assim, mas podia ter muito mais. Quando meu tio morreu, ele morreu aqui dentro dessa casa aqui, ó. Ele ficou na base, ele assinou um termo, falou assim, eu não quero médico, deixa eu morrer do meu jeito. E ele estava conversando aqui, de repente ele só foi caindo assim, morreu. E ele faleceu nesse quartinho aqui, ó. Aqui que ele faleceu? Foi aqui que ele faleceu. É esse, o Djalma. Esse aqui também, aqui tá mais ele aqui, ó. Ah, tá. Isso é uma urna, essa urna aí é a urna que, onde enterrava as crianças nessas urnas aí, ó. Aqui tem muita coisa. Que legal. Muita imagem católica também, né? Muito... Tem. Nós é católico, porque todo mundo é católico. A religião que é católica. Assim, a gente guarda tudo, né? Aqui é gamela, que minha avó cozinhava, né? Então levava comida na roça, né? Levava nessas gamelas assim, pra turma toda, né? Aqui tem os negócios, aqui eu vou ter que abrir a janela, aqui eu acho que essa luz aqui não está acendendo. Tem aqui os negócios aqui, igual isso aqui, ó. Isso aqui é uma, você conhece, né? Se der conhece, não sei se conhece, que é uma parte de uma arada boi. Isso aqui é um ralo de ralar mandioca, fazer farinha. Esse daqui, ó, é uma capinadeira, né? Então tá aí, já tá assim, bem estragado. Isso aqui é um pedaço de uma plantadeira, mas tudo puxado a cavalo. Esse aqui é um cultivador, então é diferente da capinadeira, que só tem uma enxada, né? Agora, isso aqui, ó, na guardou tá isso aqui, ó. Isso daqui era os tijolos de antigamente, chamava de adobo. Então, assim, hoje, eu tinha até dificuldade, assim, até de falar, sabe? Mas aí eu estudei muitos anos atrás, fiz o quarto sério, depois teve o EJA aqui, eu falei assim, eu vou entrar na escola, vou estudar, porque a hora que pelo menos, assim, é claro que eu não vou saber bater de frente com todo mundo, mas pelo menos olhar na cara de qualquer um e falar o que eu quero falar para os outros, eu vou ter coragem. E graças a Deus isso, eu falo assim, a escola me ajudou muito. Porque antes os outros falavam, às vezes a gente abaixava a cabeça, né? Às vezes a gente tinha razão, mas sabia se defender. Então eu falei assim, a escola me ajudou muito. Eu formei até o 3º ano e hoje eu não abaixo para qualquer um, não. Oh. Eu acho que para nós hoje, para ficar bom mesmo, a terra está nas nossas mãos. Esse eu acho que não tem outra coisa. Falar assim, o que nós precisamos hoje? Falar assim, eu preciso de dinheiro? Não preciso não. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, né? O que nós precisamos é da terra. Esse é o que nós precisamos. E se falar assim, se eu sou grato o que tem hoje, eu falo. Eu sou grato demais o que eu tenho, o que eu sou. E se fosse preciso de viver tudo que eu vivi, de pobreza, de tudo, se Deus me desse a oportunidade de viver tudo, eu quero viver outra vez e não reclamo hora nenhuma. Ainda agradeço toda hora.